Se você se preocupar com uma única folha, não verá árvore. Se você se preocupar com uma única árvore, não verá a floresta inteira. Não foque em um único ponto. Veja tudo em sua plenitude, sem se esforçar. Isso é o que significa verdadeiramente ver. Ficou um pouco confuso, né? Não se preocupa, nem tudo na vida precisa ser entendido de imediato. Algumas coisas levam tempo, muito tempo, para serem realmente compreendidas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo durante a minha leitura de Vagabond. Eu sempre fui alguém que gostou muito da estética do Japão, desde os jogos de samurai com batalhas épicas até as paisagens deslumbrantes e relaxantes do cenário japonês. E se existe algo do Japão que é extremamente conhecido culturalmente aqui no Ocidente, são, claro, os seus lendários guerreiros, os samurais. Guerreiros cheios de honra, valentia e coragem, que seguiam seu código, o Bushido, até a morte. Guerreiros de coração puro, que lutavam pelo bem do povo. Talvez essa parte da história tenha sido um pouco romantizada demais. Mas pro vídeo de hoje isso nem importa tanto, porque gostando de samurais ou não, a história que eu quero contar aqui vai muito além da simples estética samurai e das batalhas com espadas. Vagabond é uma obra de ficção criada pelo mangaka Takehiko Inoue, altamente inspirado no livro do escritor japonês Eiji Oshikawa, que conta a história do lendário espadachim Miyamoto Musashi. Mas enquanto a obra original de Eiji foca num tom um pouco mais político em certas partes, a obra de Inoue segue um caminho um pouco diferente, muito mais filosófico, introspectivo e humano do que a obra original. E eu entendo perfeitamente que existem pessoas que não gostam de Vagabond. Algumas dizem que é chato, outras dizem que as batalhas são sem graça, porque não existem poderes que criam crateras no chão ou explosões de energia gigantescas que rasgam o céu. E também existem aquelas pessoas que acreditam que por Vagabond não ter uma adaptação para anime, isso automaticamente o torna um mangá de menor qualidade. Mas se você pensa dessa forma, eu só te peço uma coisa: abra sua mente, dê uma chance a Vagabond. E isso vem de alguém que realmente mudou a forma de pensar e de enxergar a vida depois de ter lido esse mangá. A história de Vagabond começa em um campo de batalha, um cenário tomado por corpos, lama e o silêncio. A famosa Batalha de Sekigahara no ano de 1600, um dos confrontos mais importantes da história do Japão. E em meio a esse campo de guerra devastado, nós vemos dois jovens sobreviventes, Shimen Takezu, que surge entre os corpos, procurando desesperadamente por seu amigo de infância, Hoinden Matahashi. Os dois lutaram em Sekigahara pelo lado perdedor da batalha, não como grandes guerreiros e nem como espadachins, mas realizando tarefas básicas como escavar trincheiras. Mesmo assim, eles tinham um sonho em comum: alcançar a fama e o reconhecimento através da guerra. O plano deles era simples: matar alguém importante do exército inimigo, como por exemplo um general, e assim começar a construir um legado para os seus nomes. Mas, como era de se esperar, tudo dá errado. Eles perdem a batalha e, ao acordarem no campo tomado por cadáveres, são surpreendidos por soldados do exército inimigo que tentam matá-los ali mesmo. E é nesse momento que temos o primeiro grande vislumbre da verdadeira natureza do Takezu. Mesmo exausto, ferido e cercado, o Takezu demonstra uma habilidade absurda com a espada. Ele é capaz de enfrentar e derrotar múltiplos inimigos sozinho, sem grande dificuldade. Enquanto o Matahashi luta mais para sobreviver do que para vencer. Os dois conseguem matar todos os soldados que os atacam, mas logo depois acabam desmaiando no chão, completamente exaustos. E é então que eles são encontrados pela Oko e sua filha Akemi.
duas ladras que sobrevivem saqueando equipamentos de soldados mortos nos campos de batalha. As duas acolhem o Takezo e o Matahashi, e a partir daqui, as diferenças entre os dois protagonistas começam a ficar cada vez mais claras. A Akemi demonstra uma paixão evidente pelo Takezo. Ela conta que seu pai foi morto pelo líder da gangue Tsujikaze e que, desde então, ela e sua mãe vivem dessa forma, à margem da sociedade. Apesar disso, o Takezo não demonstra qualquer interesse pela Akemi. Ele é fechado, bruto e quase incapaz de expressar seus sentimentos. Já o Matahashi é o completo oposto. Mesmo tendo uma noiva esperando por ele na Vila Miyamoto, a Otsu, amiga de infância tanto dele quanto de Takezo, Matahashi se deixa levar pelos prazeres carnais e acaba se envolvendo com Aoko durante a noite, fingindo ser o próprio Takezo. Olha que moleque desgraçado! Mas logo depois é revelado que a Aoko sempre soube que era o Matahashi e ainda assim ela escolhe se aproveitar da situação. Esse momento é extremamente importante, porque aqui já vemos claramente quem cada um dos dois realmente é. O Takezo segue um caminho de violência direta, uma honra distorcida e apenas a força bruta. O Matahashi, por outro lado, ele foge, mente e se entrega aos próprios desejos. E isso é algo que vai se repetir ao longo de toda a história de Vagabond. Mas pouco tempo depois, eles acabam se envolvendo diretamente com a gangue Tsujikaze. Ou melhor dizendo, o Takezo acaba se envolvendo. Porque enquanto isso, o Matahashi só observa a distância, tomado pelo medo. O Takezo enfrenta sozinho toda a gangue. O Matahashi, ao invés de ajudar o próprio amigo, foge para a floresta, onde ele encontra Oko, ela fica desacordada e ele tem relações ali mesmo, enquanto a poucos metros dali, o seu melhor amigo luta sozinho pela própria vida. E bom, o Takezo vence mais uma vez. E mais uma vez ele demonstra uma habilidade quase sobre-humana com a espada, chegando ao ponto de matar um homem usando apenas uma espada de madeira, o que na verdade vai ser bem comum para ele. Após a batalha, o Takezo acredita que o Matahashi pode estar morto, mas ao encontrar sinais na floresta, ele percebe a verdade. O Matahashi fugiu com a Oko. Agora, o Takezo decide retornar ao vilarejo onde ele cresceu, a Vila Miyamoto, com um único objetivo: avisar a mãe de Matahashi que seu filho ainda está vivo. Mas lógico que o caminho de volta vai estar longe de ser simples. Desde criança, o Takezo sempre foi visto como uma figura perturbadora dentro da vila, violento, agressivo e impulsivo. Ele carregava consigo um apelido que o acompanharia por toda a sua vida: Demônio. E esse nome não surgiu apenas do nada. Ainda muito jovem, com apenas 13 anos de idade, o Takezo matou seu primeiro oponente em um duelo. Desde então, o medo passou a acompanhar a sua presença. Mas para os moradores da vila, o Takezo não era uma pessoa, ele era uma ameaça. Durante a sua jornada de volta, o Takezo se envolve em diversos confrontos, matando guardas no caminho sem hesitação alguma. A violência, para ele, é algo natural, instintivo, como se não houvesse qualquer diferença entre pessoas vivas e obstáculos em seu caminho, realmente mostrando que o Takezo pode ser comparado facilmente a uma besta selvagem. E quando finalmente chega à Vila Miyamoto, o Takezo encontra a mãe do Matahashi e revela a verdade: seu filho está vivo, mas fugiu com outra mulher. A reação dela ao ouvir isso é praticamente imediata. Tomada pela raiva, pelo desprezo e pelo sentimento de traição, ela arma uma emboscada, chama os guardas e os próprios moradores da vila para caçar o Takezo. E é aqui que vemos de forma ainda mais clara a filosofia distorcida que o Takezo carrega dentro de si: cercado, encurralado e atacado. Ele não hesita.
Ele luta e vence. Pro Takezo, não existe diálogo, não existe misericórdia. Se alguém o ataca, ele responde primeiro e responde para matar. As pessoas à sua frente não são vistas como seres humanos, mas como objetos, barreiras descartáveis criadas apenas para saciar sua sede de sangue e sua obsessão maníaca pela força. A vila inteira o teme e, de certa forma, esse medo apenas reforça aquilo que o Takezo já acredita ser um monstro. Mas é exatamente nesse momento de caos que surge aquele que, para muitos e para mim, é o melhor personagem de toda a obra, o monge Takuan. Takuan não se impõe pela força física, ele não carrega nenhuma espada, ele nem faz ameaças, e ainda assim a sua presença no mangá e na obra inteira é esmagadora. O Takuan é uma figura histórica real, mas em Vagabond ele é retratado quase como algo além do humano, uma presença constante e enigmática que surge nos momentos mais cruciais da história, como se ele sempre estivesse no lugar certo e na hora certa. Antes mesmo da captura definitiva do Takezo, os dois já haviam se encontrado. Um desses encontros, Takezo está sendo caçado pelos guardas. Ele encontra o Takuan, que inicialmente o ajuda a despistá-los. Confiante na sua própria força, o Takezo reage com arrogância, deixando claro que não precisa da ajuda de ninguém. E é aqui que o Takuan mostra quem realmente ele é. Sem qualquer hesitação, ele simplesmente chama os guardas e revela a posição do Takezo. Esse momento é essencial para podermos entender o Takuan. Ele não age por medo e nem por respeito à força bruta. Ele age apenas de acordo com aquilo que acredita ser necessário. Para o Takuan, o Takezo não é um guerreiro poderoso, é alguém profundamente fraco. E em um dos diálogos mais marcantes desse encontro, o Takuan afirma que o Takezo é a pessoa mais fraca de toda a vila. E isso destrói o Takezo por dentro, ou pelo menos deixa ele bem confuso. Na mente dele, aquilo não faz sentido. Ele matou dezenas de pessoas, ele é temido por todos. Como que alguém assim pode ser fraco? Mas o Takezo ainda não consegue compreender o que o Takuan realmente quer dizer com isso. Quando o monge promete capturar Takezo em 3 dias, ao lado da Otsu, a noiva de Matahashi e amiga de infância de Takezo, ninguém leva aquilo a sério. Afinal, como que um monge e uma jovem poderiam capturar um homem que massacra soldados sozinho? Mas é o que acontece. Exausto, faminto e ferido após dias sobrevivendo na floresta, Takezo finalmente cai. Ele desmaia e já acorda capturado. O Takuan prende o Takezo pendurado em uma árvore e o deixa ali por dias, sem comida, sem água, exposto ao frio, à chuva e à humilhação. Nesse estado patético, Takezo não pensa mais em lutar, ele não pensa mais em ser forte, ele só deseja morrer. Ele implora para que o Takuan o mate, afirmando que quer morrer como um guerreiro. E então vem mais um diálogo incrível, no qual o Takuan responde: "Você matou dezenas de pessoas, tirou delas uma vida inteira que ainda tinham pela frente, seus sonhos, seus desejos, suas ambições. Você deu a elas uma chance de morrer com honra? Então, o que faz você acreditar que você merece uma morte honrada?" Essas palavras atingem o Takezo de uma forma que nada jamais conseguiu atingir. Pela primeira vez na sua vida, ele começa a refletir sobre quem ele é, sobre o que ele se tornou e sobre o valor da vida. Ele se lembra de como sempre foi chamado de demônio, de como todos o temem, e começa a se perguntar: qual é o sentido da sua existência? Alguém como ele merece viver? É nesse ponto que surge outro momento simbólico. O irmão do líder da gangue Tsujikaze aparece.
não para vingar o irmão morto, mas porque o Takezo roubou dele o direito de matar o próprio irmão. Mais uma vez, o Takuan intervém, sem violência, sem esforço, apenas sua presença. O Takuan então decide tirar o Takezo da árvore, mas não para libertá-lo. Ele o leva até o lugar onde será o seu túmulo, uma colina com uma vista tranquila da Vila Miyamoto, o lugar onde o Takezo nasceu, cresceu e foi odiado. Ali, Takuan continua questionando: qual o sentido da vida para você, Takezo? Nesse momento, o Takezo não vê mais sentido em nada. Desesperado, ele começa a bater a própria cabeça contra uma pedra, tentando tirar a própria vida. Mas o Takuan o impede, e então diz: quem não conhece a escuridão nunca poderá enxergar a luz. Essas palavras mudam tudo. O Takezo entende, ainda que de forma confusa, que jogar a sua vida fora seria inútil, que morrer não é uma redenção e que continuar vivendo talvez seja o verdadeiro desafio. Então, Takuan faz algo definitivo. Ele anuncia que Shimen Takezo morreu ali, e naquele instante algo renasce, um novo nome, uma nova chance. Takezo deixa de existir e a partir daquele momento ele passa a se chamar Miyamoto Musashi. Mas esse nascimento não vem acompanhado nem de glória, fama ou reconhecimento. Pelo contrário, Musashi desperta em um mundo onde tudo aquilo que ele acreditava ser força começa a perder o sentido. Livre da execução, agora carregando um novo nome, Musashi parte em sua jornada com um único objetivo: entender o que significa ser verdadeiramente forte. Até então, a sua vida havia sido guiada por um único instinto: vencer. Vencer a qualquer custo. Vencer qualquer um que estivesse à sua frente. Mas agora, algo mudou. Musashi passa a vagar pelo Japão, mas não mais como um animal acuado, mas como alguém em busca de respostas. E é nesse caminho que ele começa a encontrar pessoas que moldam profundamente sua visão de mundo. Uma dessas figuras é o Yin-Ei, o monge do templo Hosoen. Musashi, ainda preso à ideia de que a força está ligada à violência e ao domínio, pergunta diretamente ao Yin-Ei: o que é ser forte? E o monge responde de forma simples e ao mesmo tempo devastadora: você entenderá quando se tornar verdadeiramente forte. Essa resposta frustra o Musashi. Ele não entrega nada concreto, não oferece um caminho claro para ele. Mas essa é justamente a lição. A força que o Musashi busca não pode ser explicada em palavras. Ela precisa ser vivida. Logo depois, o Musashi enfrenta Inshun, o sucessor do templo Hosoen, e pela primeira vez desde que empunhou uma espada, Musashi é colocado em uma posição diferente. Ele não vence, ele não perde, ele foge. E para alguém que sempre acreditou que a força estava em nunca recuar, esse momento é humilhante, mas ao mesmo tempo revelador. O Musashi começa a entender que sobreviver também é uma forma de força. Após essa derrota simbólica, ele retorna às montanhas. Ali, isolado do mundo, Musashi começa a treinar não apenas o seu corpo, mas a sua mente. Ele aprende a observar, a respirar e a controlar as suas emoções. Aos poucos, Musashi percebe que sua maior fraqueza nunca foi a técnica, sempre foi o caos que ele carregava dentro de si. É também nesse período que ele encontra Sekishusai, um lendário mestre da espada, agora velho, doente e acamado. Movido por seu antigo instinto, o Musashi ataca o velhinho deitado e Sekishusai se defende com um simples coçador de costas, sem espada, sem esforço, sem violência. Quando o Musashi pergunta o que significa ser invencível, algo que ele busca ser desde quando criança, Sekishusai apenas responde: invencível é apenas uma palavra. Essa frase ecoa profundamente em Musashi. Ele começa a perceber que tudo aquilo que ele perseguiu até então
ser invencível sob o sol não passa de um conceito vazio. Ainda assim, o seu caminho continua sendo marcado por sangue. O Musashi enfrenta o Shishido Baiken, que acaba sendo revelado como irmão do antigo líder da gangue Tsujikaze. Em seguida, Musashi cruza novamente com o clã Oshioka, no qual ele já teve alguns duelos no início da sua jornada. O confronto começa com duelos individuais contra o Seijuro e o Denshijiro, líderes do clã. Musashi vence ambos, mas essa vitória cobra um preço, e um bem alto. Ela culmina no arco mais famoso de Vagabond, a batalha contra os 70 do clã Ushioka. Sozinho, Musashi enfrenta 70 guerreiros, não como um herói e nem ainda como lenda, mas como um simples homem sendo lentamente consumido pelo peso de suas próprias escolhas. Ele se deixa levar pelos instintos mais primitivos, os mesmos que o levavam a matar qualquer um em seu caminho no início da história de Vagabond. E é uma sequência brutal, intensa e visualmente absurda, que o Inoue transforma em uma verdadeira obra de arte em forma de página. Ao final, o Musashi vence, mas o que sobra não é o triunfo que o Musashi esperava encontrar, é apenas vazio. Após o massacre do clã Ushioka, o Musashi é preso. Seu nome agora ecoa por todo o Japão. Senhores feudais desejam tê-lo por perto, como instrutor, guarda e símbolo do poder. Mas Musashi já não é mais o mesmo. Sua perna está gravemente ferida. E então, mais uma vez, o Takuan retorna. O monge afirma que o Musashi não poderá mais seguir o caminho da espada e que talvez seja a hora de abandonar tudo, de viver uma vida simples ao lado da Otsu, de finalmente chamar algum lugar de lar. Por um momento, o Musashi considera essa possibilidade, mas ele percebe algo doloroso. Ele já não sabe mais viver sem o caminho que ele escolheu. Ser invencível sob o sol agora soa vazio, e ainda assim é tudo o que ele conhece. Quando perguntam se ele é realmente invencível, o Musashi responde: isso não passa de um clamor caloroso, são apenas palavras. Nesse instante, Musashi finalmente entende: aquilo que ele perseguiu a vida inteira não tem forma, não tem peso, não tem significado real. E ainda assim, o caminho continua. O Musashi foge, mesmo ferido, mesmo limitado. Na floresta, incapaz de correr, ele cria uma nova técnica. Ele desenha um círculo no chão, e quem entra no círculo é atacado, mas todos têm a chance de ir embora em paz. Pela primeira vez, o Musashi oferece escolha. Mais tarde, ele encontra uma vila devastada pela fome. Ali, Musashi, pela primeira vez na sua vida, larga a espada. Ele trabalha na terra, falha e aprende. Percebe que toda a sua força não vale nada diante da simplicidade da vida. E então, algo impensável acontece. O homem que um dia matou sem remorso se ajoelha. Com a testa no chão, ele implora por comida para salvar aquela vila, oferecendo-se como instrutor de espada em troca. No fim, um ancião lhe dá uma última lição: apenas sorria mais. E nesse sorriso quase imperceptível, Musashi começa a se tornar finalmente completo. Até aqui acompanhamos a jornada do Miyamoto Musashi, mas o Vagabond não é apenas sobre um homem, é sobre caminhos. E para que o caminho de Musashi faça sentido, existe outro que corre em paralelo desde o início: Sasaki Kojiro. Kojiro é, em muitos sentidos, o oposto perfeito de Musashi. Enquanto o Musashi é violência, caos e conflito interno, o Kojiro é leveza, curiosidade e instinto puro. Surdo-mudo desde o nascimento, Kojiro se comunica com o mundo através do corpo, do olhar e principalmente da espada. Kojiro luta porque ele gosta, porque para ele lutar é brincar.
E é exatamente isso que o torna assustador. Kojiro aprende a espada observando, imitando e sentindo, sem filosofia, sem questionamentos existenciais. A espada, para ele, é a extensão natural do corpo. Ao longo da obra, Kojiro vive suas próprias aventuras, encontra mestres, inimigos e aliados, sempre seguindo um fluxo quase infantil, mas extremamente letal. E então, inevitavelmente, os caminhos se cruzam. Um dos encontros mais simbólicos entre Musashi e Kojiro, e um dos únicos, acontece antes mesmo de qualquer duelo real. Os dois brincam de lutar com gravetos. Ali, Inoue faz algo genial. Cada golpe desenhado carrega o mesmo peso, tensão e intenção de uma luta real. Naquele momento, não tem diferença entre brincar e lutar. E nesse momento, Kojiro percebe algo. O Musashi é o único que consegue acompanhar seu ritmo, o único que não tenta dominá-lo, o único que simplesmente luta. A partir daí, Kojiro se fixa em Musashi, não por ódio, não por rivalidade, mas por reconhecimento. Toda a história de Vagabond caminha silenciosamente para esse momento inevitável, o lendário duelo entre Sasaki Kojiro e Miyamoto Musashi, o confronto mais famoso da história da esgrima japonesa, o duelo que definiria quem é o verdadeiro invencível sob o sol. Tudo aponta para isso, mas então ele nunca acontece, pelo menos não diante dos nossos olhos. Após o arco final, Vagabond simplesmente muda. Em vez de espadas, temos silêncio. Em vez de batalhas, reflexão. Vemos um Musashi mais velho, isolado em uma caverna, longe do mundo, longe da espada. É ali, naquela caverna, que ele escreve o seu famoso O Livro dos Cinco Anéis. É ali que ele aprende a meditar com os monges e é ali que ele revisita toda a sua vida. O homem que buscou ser invencível agora busca compreender. O último capítulo não entrega respostas claras, mas ele entrega sentimentos, rabiscos, imagens, lembranças de personagens que cruzaram aquele caminho. É uma despedida quase silenciosa, mas então vem a pergunta inevitável: por que Vagabond não teve um final completo? Não foi por fracasso, não foi por rejeição, e não foi por falta de reconhecimento. Segundo o próprio Takehiko Inoue, o nível de exigência artística e emocional necessário para manter Vagabond começou a afetar profundamente a sua vida pessoal. O peso da perfeição cobrou o seu preço. Desde então, o mangá permanece em hiato, sem confirmação de retorno, sem adaptação para anime, sem conclusão oficial. E talvez isso não seja um erro. Talvez Vagabond nunca tenha sido sobre chegar ao fim, mas sobre caminhar, sobre entender que nem todas as histórias precisam de um clímax explosivo para serem completas. A batalha entre Musashi e Kojiro aconteceu, ela existe, mas ela não precisa ser vista, porque Vagabond não é sobre quem venceu o duelo, é sobre entender que vencer nunca foi o ponto. Mesmo incompleto, Vagabond continua sendo para muitos e, para mim, um dos maiores mangás já feito. Uma obra que não ensina técnicas de espada, mas lições de vida. Uma história que não grita, ela sussurra. Vagabond não é apenas uma leitura, é uma experiência. Daquelas que mudam a forma como você vê o mundo, a força, o silêncio e a si mesmo. E talvez essa seja a maior vitória de Miyamoto Musashi. Não ter sido invencível sob o sol, mas ter aprendido, finalmente, a enxergar a floresta inteira.